17 dias que eu voltei de uma viagem de 21 dias pela Índia. Foi uma viagem tão intensa, tão rica, tão paradoxal, tão expansiva, que me despertou o desejo de gravar esse vídeo para ter registrado tudo que eu observei, tudo que eu senti, tudo que eu aprendi e também como uma maneira de poder compartilhar um pouco disso com quem tem vontade de conhecer a Índia, mas ainda não pode ou não consegue, ou também com quem tem curiosidade. Meu interesse pela filosofia hinduísta começou de verdade em 2017, quando eu iniciei a prática da yoga. E foi uma experiência muito forte para mim, porque me conectou muito ao meu corpo, ao sentir. E a partir dessa conexão, eu pude observar o quanto eu estava desconectada e as consequências disso na minha vida. Então, a partir daí, além da prática da yoga, eu comecei também a me aproximar um pouquinho da filosofia hinduísta. E daí o meu encantamento foi aumentando cada vez mais. Em 2004, eu comecei um curso de Vedanta com o professor Jonas Mazetti e pude me aprofundar um pouquinho mais nesses conhecimentos hinduístas, nessas filosofias. E agora finalizei o curso em fevereiro e logo embarquei nessa viagem, nessa aventura para a Índia com mais duas amigas. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de poder fazer essa aventura com uma amiga que já morou na Índia. Ela morou por um ano, há 15 anos atrás, mais ou menos. Ela morou em Mumbai. E depois disso, ela sempre está lá. Então, ela já foi várias vezes para lá. E então, nós fomos juntas. Fui eu, essa amiga e uma outra amiga que também nunca tinha ido para aquela região. Fomos as três. E eu acredito que a viagem de ida, quando a gente decide, sabe, ir para a Índia, eu tenho a sensação de que a vida já vai nos preparando para chegar lá. Cada um com a escola, cada um com a matéria que precisa para poder chegar lá e absorver o que tem por trás daquilo que os nossos olhos estão vendo, né? Então, a minha aventura também começou aí. Logo que eu decidi fazer essa viagem, eu fui observando vários movimentos na minha vida para apurar o meu olhar e amaciar o meu coração para poder enxergar o que realmente faz sentido ali. Na viagem de ida, eu já tive alguns perrengues, como o cancelamento de um voo, onde eu tive que ficar um dia todo em Viena, na Áustria. Isso foi uma experiência bem diferente para mim, eu nunca tinha passado por isso, então foi bem desafiador. Mas depois deu tudo certo, cheguei na Índia e pude vivenciar várias coisas ali. Eu fiz aqui um resuminho, meu computador está aqui comigo, porque fiquei com medo de me perder nas histórias, me perder nas lembranças, e então eu fiz essas anotações para poder ir seguindo ali, né, uma cronologia ali, uma ordem, também muito baseada no que aconteceu. A Índia é o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhões de habitantes. Fica no sul da Ásia, é uma república e tem como religião principal o hinduísmo. O hinduísmo é quase 80% da população hindu. Depois a gente tem o islamismo com 15% e o cristianismo com 2%. E tem também uma curiosidade que eu entrei para pesquisar depois, como expectativa de vida 73 anos de idade, né, em média. Tem uma diferença ali entre os homens e as mulheres vivendo mais, como em todos os lugares do mundo, mas segue aí a média mundial. E chegando na Índia, o mais interessante para mim foi observar aquela avalanche, aquela grande onda de informações que começam já pelos nossos sentidos. Então, as mulheres principalmente se vestindo com roupas muito coloridas, muito elaboradas, muito bonitas, com vários acessórios dourados. Elas se enfeitam muito e sempre com brincos que tem um detalhe que encaixa no nariz, tornozeleira, pulseira, anéis, colares. Elas se enfeitam bastante para sair. E os saris também, além de coloridos, com detalhes em dourado, com estampas maravilhosas de block print.
Então, visualmente já chama muita atenção. Também a questão do barulho, porque os indianos amam buzinar. E a buzina para eles é uma comunicação que quer dizer eu tô aqui, eu tô aqui. Diferente do que a gente aprendeu sobre buzina, né? Porque aqui no Brasil a buzina sempre vai significar uma advertência ou uma reprimenda. E lá não, a buzina significa eu tô aqui, eu tô aqui. Tem uma piadinha que fala que os indianos, antes deles ligarem o carro, eles já estão buzinando. Então, além dessa parte visual, auditiva, tem a questão dos cheiros também, tudo muito intenso. Além do cheiro, sim, dos temperos, que são muitos, tem também o cheiro do lixo, do saneamento que não existe. Então, você passa em alguns lugares, você sente um cheirinho de xixi, alguma coisa assim. Eu confesso que isso não foi muito, foram poucas as vezes, eu esperava mais. Mas sim, isso também acontece. E além dessa questão também do olfato, a questão do tato. Porque como são muitas pessoas, é uma população muito densa, muito volumosa, as pessoas estão sempre em contato umas com as outras. Então, a gente encosta, a gente tá ali sempre em contato nesse pele a pele também. Mas para a gente poder começar essa conversa sobre as minhas percepções, né, da Índia, eu quero trazer aqui uma reflexão para a gente começar, né, essa história. Quando eu falo a gente, eu quero deixar claro o que eu tô falando de mim, tá? Tô me incluindo aí nesse raciocínio e incluindo também algumas pessoas que convivem comigo que eu observo que pensam mais ou menos da mesma maneira. Quem sabe seja você também. Então não tô generalizando, tô falando de mim sim e um pouquinho aqui do meu meio. Nós acostumamos a viver aqui dando muita importância e tendo como grande referencial das nossas vidas a imagem, o que está fora, o que está acontecendo da pele para fora, o que o outro vai ver em nós. E isso acaba trazendo uma maneira de viver muito superficial, porque de fato é o que acontece no mundo externo, né? Na parte mais consciente. E isso traz como consequência uma desconexão com o nosso mundo interno. A gente perde mesmo essa referência de quais são as nossas necessidades, né? Para além daquilo que o outro está vendo em mim, para além daquilo que eu estou vendo no outro, o que eu estou sentindo, o que de fato eu preciso. A gente foi se distanciando muito dessa percepção. E como consequência isso trouxe para a gente um desalinhamento. Nós não estamos a todo tempo inteiros em quem nós somos. A gente está toda hora com essa referência fora, com essa referência no outro, com essa referência na imagem. E isso faz com que a gente não esteja fiel a nós mesmos. Então, em grande parte das vezes, aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente faz não está alinhado com o que a gente de fato está sentindo. E então, isso faz também com que a gente não confie em nós mesmos. E não confiando em nós mesmos, a gente passa a também não confiar no outro. Porque se nós não estamos sendo sinceros e honestos e autênticos com nós, com a gente mesmo, a gente acredita que o outro também não é. Então, a gente está sempre questionando, duvidando e, consequentemente, julgando, colocando no outro a possibilidade de fazer diferente todas as vezes. Então, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, quando a gente está no trânsito, que é uma coisa que é bem evidente assim na Índia, mas aqui no Brasil, a gente está no trânsito e de repente alguém fecha a gente. Então, para entrar numa rua, num cruzamento, alguém fecha a gente. Automaticamente a gente pensa, gente, que folgado, que cara louco, que maluco, como assim, né? Tá me fechando, olha isso, que negligente, imprudente, sei lá. A gente automaticamente tem a certeza de que o outro poderia ter feito diferente. E a gente tem essa certeza porque nós também fazemos isso em diversos assuntos. E
E isso foi algo bem chocante na Índia, porque logo de cara, então no trânsito, isso ficou evidente. Nós estávamos andando, isso não foi uma vez, tá? As referências que eu estou trazendo aqui, por mais que eu traga um exemplo, mas são coisas que aconteceram assim, repetidamente, sabe? Várias vezes. E que eu vi que era um modo comum deles, assim. Então, deixa eu ajeitar aqui só esse tripé para ficar mais alinhadinho. Então, na Índia, quando a gente está andando ali de carro ou de rickshaw, que são aqueles tuk-tuks, muitas das vezes, toda hora, nós somos fechados. Entra alguém, entra um animal, entra outro carro, alguém faz uma conversão num lugar, numa avenida que não tem nada a ver, você fala, meu pai amado. E o motorista, que está muito próximo, ele que está dirigindo, né, o carro onde, né, eu estou sendo conduzida, ele não se exalta, ele não estranha, ele não questiona, ele não julga. E automaticamente ele não repreende aquilo com violência. E eu fui percebendo que esse mesmo comportamento, essa mesma chave, ela é repetida em diversas outras atividades. Como se eles tivessem certeza de que se você está fazendo algo, você está fazendo o melhor que você pôde. Então eu não me indigno. E quando eu não me indigno, eu não reajo com violência. E eu confesso que eu fiquei uns 3 dias para perceber isso, para conseguir elaborar um raciocínio lógico que explicasse o que eu estava vivendo, porque por 42 anos eu vivi num mundo onde uma causa traz uma consequência. Essa causa, quando acontece, essa ação, quando acontece, traz como consequência uma outra coisa, né? E aí, quando eu cheguei lá, essa mesma causa gerava uma outra consequência, totalmente diferente daquilo que eu tinha vivenciado, né, até então. E daí, tentando entender o que estava acontecendo ali, como assim? Aquele trânsito caótico, barulhento, cheio de buzina, era um caos que funcionava. Era um caos sem violência. Por quê? Como? E daí eu fui entender que, para os indianos, o maior valor está no mundo interno, naquilo que está oculto, naquilo que é sutil, naquilo que é espiritual. E por eles estarem tão conectados com esse mundo interno, com esse mundo mais espiritual, eles são inteiros, eles estão muito alinhados à verdade deles. Eles não se corrompem, falando de si, né? Então eles não têm um desejo e expressam outro. E automaticamente eles olham para o outro com a mesma segurança de que o que está sendo expressado é exatamente aquilo que poderia ser, o melhor que poderia ser. Então eles não se indignam, eles não julgam e eles não têm uma resposta violenta para essas questões. Eu observei na Índia uma honestidade muito grande dos indianos, uma maneira muito clara de se relacionar. Eles olham direto nos olhos, não desviam o olhar, ainda quando a nossa resposta a um pedido deles não é o que eles gostariam que fosse. Eles conseguem sustentar a relação. Isso traz uma confiança nas relações, porque eles estão seguros em quem eles são. O que é expresso, o que a gente vê fora, é o reflexo do que a gente tem dentro. E aqui é muito diferente. Quando a gente combina algo com alguém e a pessoa não cumpre, a gente logo julga, né? E já condena a pessoa que ela poderia ter feito diferente, que ela fez por sacanagem, que ela fez por má fé. E isso gera uma indignação em nós mesmos e esse desejo de ir lá e punir o outro, né? Com violência, seja uma violência verbal, seja uma violência física. E isso não apareceu lá. E para mim foi muito diferente. Foi muito interessante. E como eu falei, eu fiquei alguns dias para entender o que estava acontecendo. Porque o nosso cérebro,
ele está muito acostumado com os caminhos que ele já fez uma vida toda. Como eu citei o exemplo, né, da ação e da reação, da causa e da consequência. E aí ali eu pude testemunhar um rompimento daquilo que eu aprendi como verdade uma vida toda, né? E isso foi muito rico, foi muito grandioso, foi muito expansivo. Daí quero contar um caos para vocês de algo que aconteceu lá, né? Então a gente tava com uma amiga nesse rickshaw e o motorista do rickshaw ali, né, conduzindo a gente num trânsito, assim, num caos, num lugar caótico, estreito, com várias pessoas passando, outros rickshaws, bicicletas, animais, né, porque lá os animais ficam soltos, vaca, macaco. E de repente veio uma bicicleta e cruzou a gente. Essa pessoa da bicicleta estava carregando assim um monte de tecido, não sei se era o que tinha dentro, mas me parecia assim um monte de tecido, um pacote gigantão, sabe? E quando ele foi passar por nós, ele quase que inclusive encostou assim no nosso carrinho, eu levei um susto e ele foi impedido de passar, né? Apesar da tentativa. E daí aí o condutor do nosso rickshaw parou, e olhou e aí na hora me deu um frio já no estômago, quase que prevendo ali, né? Antevendo o que ia acontecer. Poxa, vai xingar, vai ficar com raiva, vai agredir o outro. E ele desceu da bicicleta, o condutor do nosso rickshaw desceu e se direcionou para a bicicleta que estava ali, né, toda carregada, e foi ajudar ele a passar com as coisas que ele estavam passando. Ajeitou, passou e voltou para conduzir normal, assim. Não fez nenhuma expressão do tipo, ai, que folgado, ou, não, aquilo para ele era o normal. Ele simplesmente entendeu que o outro estava com mais pressa, mais urgência. Não só entendeu, como desceu, parou e cooperou para que o outro pudesse fazer o que ele vinha fazendo. E isso aconteceu também milhares de vezes, foi se repetindo muito, 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 e foi incrível, foi bonito de ver, sabe? Então eu fui percebendo que, apesar daquele caos aparente, daquela bagunça, né, na minha concepção de bagunça, apesar da sujeira, internamente existe uma organização. Eles estão muito organizados internamente. E essa organização interna, ela se manifesta no mundo através dessa cooperação, essa disponibilidade para o outro, dessa ausência de violência. Eu acho que foi uma das lições mais incríveis que eu pude observar. E daí, um outro ponto assim que me deixou assim por alguns dias bugada foi não ver um olhar deles invejoso. Foi de não enxergar nos olhos deles a cobiça, aquela coisa de você abre a carteira para comprar alguma coisa e olha, sabe aquele olhar de quanto você tem aí, ou olha para algum acessório que você está usando, ou o próprio celular. Eu não me senti em nenhum instante ameaçada, insegura, com medo, sabe, de ser roubada, furtada, violentada, abusada, enfim, não teve isso. Então, assim, diante daquela pobreza, né, econômica que eu estava vendo, diante da sujeira, diante daquele caos aparente, tinha uma segurança. Eu me sentia segura. E essas coisas, né, esses paradoxos que eu vi ali toda hora acontecendo, eles me deixaram num estado assim de suspensão, sabe? Como se, peraí, então o que eu aprendi até hoje, as certezas que eu tinha, não são tão certas assim? Existem exceções, tem uma outra maneira, tem outra possibilidade? E eu fiquei com a sensação, nos 5 primeiros dias, que foram os mais intensos, porque foi o primeiro impacto, eu tive a sensação de ter vivido, tipo, 10 anos. Porque eu aprendi tanta coisa nova, parece que o meu cérebro fez tantas novas conexões neurais, eu pude deixar para trás tantas certezas, tantos padrões e renovar tanto o meu olhar e a minha consciência, que eu fiquei com essa sensação de ter vivido muito, de ter realmente acessado uma sabedoria que em pouco tempo eu não sabia nem que era possível acessar. E aí, né, com relação a essa história da cobiça e da inveja e do olhar para as coisas materiais, né, para essa ausência desse olhar para essas coisas materiais, eu fui inclusive questionar a nossa guia, né, que era indiana. Mas vem cá, Dil. O nome dela é Dil. Falei,
eu não percebi isso, eu não percebi porque eu não tô vendo, tô muito apaixonada ou porque de fato isso não tá acontecendo, né? E ela me explicou que realmente isso é algo muito pititico ali, muito pititico mesmo, que eles praticamente desde criancinha eles trazem esse conceito de que o que é seu, o que é do outro, que cobiçar ou querer tirar o que é do outro faz com que você adquira um karma muito negativo. E tudo que os indianos não querem é adquirir karma negativo, pelo contrário, eles querem acumular karmas positivos, eles querem viver no dharma deles. Eu vou colocar, inclusive, aqui na edição o conceito de karma e de dharma. Claro que esses conceitos são conceitos muito amplos e muito ricos, a gente poderia ficar anos estudando isso, mas aqui é só um cheirinho para a gente ter uma ideia ali, uma clareza maior desse assunto. E aí ela trouxe esse conceito e eu falei, puxa, isso faz muito sentido, porque para eles mais vale nutrir e sustentar esse mundo interno do que aparentar algo só no externo. Então você vê essa inversão de valores, né? Comparando com o que a gente tem aqui no Ocidente. E eu acredito que por conta também dessa coisa da religião, que traz muito esse conceito de karma e de dharma, eu vi as pessoas trabalhando ali muito inteiras. A minha sensação é de que cada pessoa estava fazendo exatamente aquilo que era para ela fazer. Eu não percebi as pessoas trabalhando emburradas, fazendo mal feito, sabe? Como se estivessem te fazendo um favor. Eu vi elas trabalhando numa alegria, num contentamento, sabe? E vi também as expressões de simpatia, de cordialidade muito genuínas, não como um simples treinamento ou um simples protocolo social para conquistar o cliente ou o outro, quem as pessoas estavam atendendo ali. E assim, eu tenho um olhar muito apurado para isso, porque eu sou empresária e então há muitos anos tento desenvolver na minha equipe, né, esse acolhimento no olhar, a educação, a simpatia e sei, né, da dificuldade que é desenvolver isso como virtude para que realmente passe essa verdade. E ali eu vi isso acontecer com diversos profissionais de diversas áreas e níveis de uma forma muito espontânea. E daí um último aspecto que me surpreendeu muito, me encantou demais quando eu vi, foi a relação entre as mulheres. Eu trabalho aqui no Brasil no varejo de moda, mas muito antes disso e até fora desse universo, eu vejo, presencio e também experiencio uma comparação muito grande entre as mulheres, por conta dessa referência muito fora, né? A gente cresceu sendo ensinadas a corresponder ao que é beleza para o outro, a corresponder ao que é educação para a sociedade, a corresponder ao que esperam de uma boa menina. Então, essas referências muito fora, que não passam pelo crivo interno do que eu estou sentindo, o que é importante para mim agora, elas fazem com que a gente esteja a todo momento se medindo e se comparando, né? O que também reforça muito a competição entre as mulheres. E para mim esse é um grande obstáculo para o nosso desenvolvimento humano, social, dentre tantas outras coisas. E ali eu observei as mulheres muito acolhedoras, muito amorosas, muito entusiasmadas com as outras. E aconteceu também um fato que eu quero trazer aqui, que nós saímos para um passeio num dia e uma das minhas amigas escolheu colocar um sari, né, que é aquela roupa tradicional indiana que as mulheres usam, maravilhosa, e ela falou, não, hoje eu vou de sari. E ela pediu ajuda para uma mulher que trabalhava lá no hotel para colocar o sari, porque tem toda uma ciência assim, né, de amarração. E a moça ajudou ela e nós saímos para o passeio do dia. E depois de passear um pouco, acho que aquilo deve ter dado uma mexida, nós paramos para fazer uma foto num templo.
Eu estava inclusive ali com a máquina pronta para poder tirar a foto dela e da minha outra amiga ali, né, junto com o templo, quando se aproximou assim um grupo com 4 indianas e elas foram se aproximando, e eu, o que será que elas vão fazer? E aí elas pediram se elas poderiam ajeitar o sari dessa minha amiga, porque o sari dela acho que tinha saído do lugar. E aí elas começaram a ajeitar o sari com a delicadeza, com o cuidado, com a gentileza, com o amor que a gente arrumaria o vestido de festa da nossa filha. Foi uma cena tão bonita de ver. Eu tive o ímpeto de começar a filmar na hora, então eu vou colocar aqui para vocês também um trechinho enquanto eu falo, vocês podem observar. E eu comecei a filmar aquilo e fiquei assim encantada com aquele tipo de relação entre as mulheres. Foi muito bonito, muito inspirador, muito. Esse acontecimento, né, de ver as mulheres se tratando com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto cuidado, coroou toda a minha experiência, toda a experiência que eu estava tendo ali, naquele país. Para finalizar, eu quero contar para vocês que antes de ir para a Índia, eu li alguns livros, eu fiquei assistindo coisas no Instagram, na internet, eu assisti filmes e eu fiquei esperando encontrar uma Índia pobre, suja, até o cheiro, né, às vezes com mau cheiro. Eu fiquei esperando encontrar uma dificuldade, às vezes, para comer, enfim. E eu encontrei coisas muito diferentes mesmo. Sem dúvida, eu encontrei sim essa pobreza material econômica, né? Eu gosto de fazer esse parênteses aí porque eu vi muita riqueza ali, muita riqueza humana, espiritual, emocional. Essa riqueza que a gente não consegue comprar. Essa riqueza que tem um valor inestimável. Essa riqueza que não tem preço, né? Encontrei sim a sujeira, mas eu fui entendendo depois, meditando sobre a questão do lixo na Índia, porque realmente os primeiros dias, não só os primeiros, a viagem toda, né, eu fui me deparando com muito lixo, lixo na trilha, lixo na rua, lixo na cidade, e depois fiquei pensando sobre isso e uma amiga me trouxe um questionamento maravilhoso que ela ouviu, inclusive do nosso professor de Vedanta, que será que o lixo na Índia, de fato, é maior do que o nosso lixo aqui no Brasil, por exemplo? Ou será que na Índia as coisas ficam mais claras, mais evidentes? E eles ainda não sentem a necessidade de esconder o lixo? Porque aqui o nosso volume de lixo é muito grande. Só que aqui a gente esconde, a gente tem aterros, a gente tem lugares para poder esconder e a gente não fica vendo muito isso. Mas não significa que não tem lixo. E aí, diante dessa pergunta e dessa quase que constatação, eu ressignifiquei, inclusive, a minha ideia de sujeira, sabe? Será que aqui é limpo mesmo ou aqui a gente não vê tanto o lixo? Fica só mais escondido por conta desse hipervalor à imagem, né, ao que está fora. Esses questionamentos, eles têm me acompanhado e todos os dias ainda surgem mais insights e mais percepções. E eu acho que vou passar um bom tempo ainda aí meditando e filosofando sobre tudo que eu vivi, senti, aprendi. Eu fui esperando então essa pobreza, essa sujeira e eu encontrei essa riqueza das coisas que não tem preço. Eu encontrei uma limpeza de alma, uma limpeza no olhar. Eu encontrei uma limpeza nas relações. Eu encontrei uma abertura muito grande para os outros seres humanos, para as relações humanas. Eu encontrei uma comida riquíssima de temperos, de sabor. Um prato indiano que a gente comeu muito lá chama Butter Chicken. É um franguinho delicioso, assim, molho com muitas especiarias, pimenta.
E depois a gente foi pegar a receita desse franguinho para tentar fazer no Brasil. E para fazer uma receita desse franguinho, a gente precisa de quase que 10 tipos de ervas, de temperos, ou seja, é quase que uma fitoterapia alimentar. Eu vi muita tolerância religiosa. Ali tem essa diversidade de religiões e cada um pratica o seu ato de devoção e tá tudo bem. Eu não vi intolerância religiosa ali. Eu vi uma arquitetura surreal, de linda, de detalhes, de muitos detalhes na arquitetura. É claro, tem vários prédios mal cuidados, vários monumentos mal cuidados, como tem também aqui, mas numa estrutura com muita história, com muito, sabe, com uma bagagem muito forte, assim, muito robusta. Eu vi uma terra extremamente fértil. E aí eu entendi que na Índia, tudo que você planta nasce. O solo é riquíssimo, tem muita vegetação, muita natureza. E a alimentação deles é muito rica e diversa, de legumes, verduras, frutas, grãos. Só lentilha, eles têm mais de 10 tipos de lentilha, para vocês terem uma ideia. Então eu vi essa abundância, né, nutricional. E para finalizar, porque senão essa conversa aqui não termina, eu vi pessoas muito abertas a estarem com outras pessoas, a fazerem vínculo, a viver em comunidade. E daí eu fiquei pensando se existe alguma riqueza maior do que essa, do que a gente poder contar com o outro, poder ter esse senso de comunidade, que só é possível quando tem esse respeito, essa não violência, quando o julgamento está mais baixinho. E, enfim, tenho guardado para mim essas perguntas tão valiosas que fazem com que eu queira germinar essas sementes dentro do meu coração para que nasçam possibilidades diferentes de vida aqui onde eu tô, inspiradas por esses indianos maravilhosos e por essa Índia tão grandiosa. Meu roteiro na Índia foi o seguinte: eu cheguei em Delhi, fiquei 4 dias em Delhi, era para eu ter ficado 5, mas como o meu voo foi cancelado, eu perdi um dia em Viena, então foram só 4. Delhi vale no mínimo isso, tem muita coisa interessante para ver lá. Então foram 4 dias em Delhi. Depois de Delhi eu fui para Agra, que é onde fica o Taj Mahal. E em Agra eu dormi 2 noites, e eu acho também mais que suficiente. Depois de Agra nós fomos para Varanasi, que é aquela cidade sagrada na beira do Ganges, onde tem os crematórios. Eu fiquei também 2 noites em Varanasi e são suficientes. De Varanasi nós fomos para Jaipur. Em Jaipur nós ficamos 4 noites e também daria para ficar mais. Enfim, eu acho que em todos os lugares dá para ficar mais, mas como a gente acaba perdendo um tempo nesses deslocamentos de uma cidade para outra, a viagem acaba ficando muito extensa. E como eu tenho filhos, tenho trabalho, tenho marido, não tinha essa disponibilidade. E aí depois de Jaipur, eu fui para Rishikesh e mais especificamente para um spa ayurvédico que tem lá, chamado Ananda, nos Himalaias. E lá eu fiquei 5 dias. Vim embora já pensando quando eu vou voltar. Uma coisa interessante de compartilhar é que eu fui num esquema bastante confortável, assim, ficando só em hotéis muito bons, comi em restaurantes muito bons, eu não tive nenhum tipo de perrengue, nenhum piriri, comi muito bem e também dormi muito bem. A gente teve uma guia nos acompanhando durante todo esse trajeto e foi essencial tê-la junto com a gente, tanto pelas explicações, pelo conhecimento compartilhado, como pelas facilidades que a guia te proporciona, né? Comprando tickets, te direcionando na fila, nos monumentos. A hora que você precisa de um banheiro, ela sabe onde tem um banheiro melhor para você usar. Enfim, não recomendo fazer essa viagem sem guia. E também sem uma estrutura mínima, porque como é esse país realmente de muitos contrastes, seria muito sofrido para mim ficar num lugar
ou muito ruim, ou comer num lugar onde eu não me sentisse segura, né? Falando da higiene da comida. Lá em Rishikesh, que é essa cidade no pé dos Himalaias, dá pra gente tomar banho no Ganges, porque a água é limpinha, acabou de descer ali das geleiras, então você consegue se banhar. E eu super recomendo, porque aquele rio, de fato, tem uma energia muito forte, muito poderosa. E foi uma alegria, assim, quando eu saí do mergulho, sabe? E aí uma amiga que estava comigo falou assim, lógico que você sentiu alegria, água fria, né? Deu vasoconstricção, aí você saiu, você sentiu esse bem-estar. E eu pensei, pode ser, tem esse ponto mesmo, porque a água era bem gelada. Mas eu já tomei banho em muita cachoeira gelada e não senti isso que eu senti ali no Ganges. Então, tem uma energia muito especial ali naquelas águas, sabe? Que para os indianos é uma entidade chamada Ganga. Então é isso, meus queridos e queridas. Espero ter contribuído de alguma maneira e ter, quem sabe, plantado uma sementinha aí dentro de vocês para esse olhar sobre essas questões que muitas vezes nos paralisam, né, de viver alguma experiência nova, mas que quando a gente olha mesmo profundamente, pode ser realmente uma força para que a gente expanda a nossa percepção da vida. Namastê.